Boa noite! Muito boa noite, meu povo! Gente, parece que é a primeira vez que eu faço live, que eu tô tão ansiosa de abrir aqui essa quarta edição, que vai ser mais do que especial pra gente, encerrar 2021 com uma super chave de ouro. Ei, Leandro! Leandro e Leandro, dois Leandro, é o mesmo Leandro. Oxi! Armando Largura já está na área. Pessoal, deixa eu contar para vocês. Estou aqui abrindo umas informações importantes. Eu também estou ansiosa. Olha só. Gente, hoje a gente está abrindo hoje a nossa quarta edição da Maratona de Lives Movimento Traz Felicidade. E a gente está muito feliz com a repercussão que tudo isso está trazendo para a gente. Com todas os pontos positivos que isso vem trazendo pra gente, com todo o carinho que a gente vem recebendo das pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, isso pra gente é uma grande vitória e só faz com que a gente queira de fato continuar. Eu vou chamar o Armando, que eu não vou ficar aqui falando sozinha, né, meu povo, sem o meu parceiro. Cadê tu, Armando? Peraí. Meu Deus. Achei você. Live juntos assim? E aí a gente esquece, bora lá. Bora, bora, aí Felipe, aí Cíntia. Calma, Rafa, que eu tô aqui. Calma que eu tô aqui. Eu tava fazendo uma anotação importante que eu não posso esquecer. Não, eu sei que você não pode E aí esquecer, eu não sei eu tava escrevendo o negócio aqui. Não, é falou de toda essa repercussão positiva do que tem acontecido, e eu pensei, tem uma coisa importante que eu preciso mandar para alguém depois que eu esqueci. Entendi, então anota. Você não esquece mesmo. Tá anotado. E aí, boa noite. produção? Boa noite, Rafa. Boa noite para todos. Boa noite, Denise. Eu também estou bastante. Eu também. Sabe que foi engraçado? Ah, Denise, tudo bom? A Cíntia. A Cíntia tá Sabe aí. que. Tá aí. Você falou que estava nervoso, que parecia que a gente estava começando a fazer isso, né? Mas eu também senti a mesma coisa. Me deu também um nervoso diferente. Nossa, tô com nervoso diferente hoje. Mas acho que é um nervoso das coisas boas, sabe? Aquela sensação de que parece que coisas boas estão vindo por aí. Isso tem trazido muita repercussão positiva. A gente está muito feliz. A gente está cercado de pessoas maravilhosas. E eu acho que muito, sem ser, né? Não é nos gabando disso, né, Rafa? Mas muito do trabalho que a gente tem feito, da maneira que nós temos... Obrigado, mãe. Da maneira que nós temos conduzido o movimento Traz Felicidade, né, Rafa? A maneira que a gente tem conduzido o trabalho que a gente vem fazendo. E eu acho que isso é importantíssimo, né? Quando a gente conduz da maneira correta, da maneira certa, pessoas certas também aparecem na nossa vida, né? Nossa, e como isso vem acontecendo, várias surpresas aí, que a gente ainda vai deixar um pouquinho off, mas nosso coração, sem dúvida, está realmente cheio de felicidade. Nossa. Né? Vamos fazer o seguinte, antes da gente dar aqui os recados importantes, vamos nos apresentar, né? Que eu acho que tem gente nova aí entrando, né? Que vai acompanhar essa maratona. Gente, acompanhe. Eu não sei se vocês viram a postagem que eu fiz antes de iniciar a live. Já temos lá todas as datas, todos os nossos convidados. E são convidados mais do que especiais, que vão trazer muita informação de qualidade, que nós vamos linkar aí com o movimento, com a saúde, com a dor crônica, né? Então, isso. dá uma olhada lá depois, que eu tenho certeza que, assim, vai preencher muita coisa para muita gente. E outra coisa, obrigada, Denise. E outra coisa, manda aviãozinho, gente. Manda aviãozinho, bate no coraçãozinho, espalha essa live para todo mundo, que vem muita coisa boa por aí. E vocês vão acompanhando a gente e vão ficar sabendo de tudo. Armando, se apresente, por favor. Claro, com certeza. Boa noite para todo mundo. Boa noite a todos, aos novos, aos que já nos acompanham desde o início. Meu nome é Armando Largura. Sou um profissional de educação física, natural de Santo André, São Paulo, mas morando há quase 38 anos
aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul. Sou cada vez mais apaixonado pelo movimento, o movimento tem me deixado cada vez mais apaixonado, o movimento tem me deixado cada vez mais feliz, mais empolgado, me trazido cada vez mais satisfação, tanto no sentido de entregar para os meus alunos aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu tenho desenvolvido, né, desse tempo todo que eu venho me desenvolvendo, e principalmente nesses últimos anos, nesse último ano, então, me desenvolvendo muito. Feliz de entregar para os meus alunos esse novo olhar do movimento e sentir em mim esse novo olhar do movimento, sentir o que esse novo olhar do movimento também está trazendo de benefícios para a minha saúde, para o meu bem-estar. Então, é com muita felicidade que eu digo que o movimento que a gente faz realmente traz felicidade, tanto para aqueles que nos procuram, para aqueles que são atendidos por nós, né, Rafa, como para nós mesmos, porque nós entregamos aquilo que nós praticamos. Né? Eu acho isso extremamente importante enquanto profissionais. Se você vai entregar um serviço, um tipo de treinamento para o seu aluno, um tipo de trabalho para o seu aluno, que aquilo faça parte da sua prática, que aquilo faça parte também do seu dia a dia. Né? Não simplesmente eu entrego para o meu aluno, mas eu não pratico. Não. O profissional de educação física precisa ser um praticante daquilo que ele entrega para o seu aluno. Por favor. Exatamente. Bom, posso ir? Posso ir, produção? Pode, agora vai. Vai, filho. Top! Bom, pessoal, eu sou Rafaela, eu também sou Armando Largura do mesmo, né? Eu também sou profissional de educação física. Sou Rafaela Varanda, sou de Belo Horizonte. E assim como o Armando, esse ano acho que foi assim pra gente tanta coisa boa, né, Armando? E Nossa. Que me deixou cada vez mais encantada e apaixonada pelo movimento. E dentro aí eu me formei ali mais de 15 anos atrás, e eu sempre fui daquela profissional que sempre gostou muito de fazer curso, muito curso. Né? Já tem gente que já até brinca comigo, poxa, mas você está fazendo outro curso? Eu amo eu tenho ali a minha bagagem, mas eu quero mais, porque eu quero entregar cada vez mais. E durante essa pandemia eu descobri uma paixão que é entregar isso para profissionais. Então, toda essa vontade foi crescendo cada vez mais e as coisas foram acontecendo. Eu fui criando uma segurança muito grande em relação a tudo que eu venho fazendo e a tudo que eu fiz para poder fazer essa entrega. E isso, assim, é maravilhoso, né? Isso aí é surreal. Eu hoje falo com muito orgulho, eu sou idealizadora do Movimento Inteligente, né? Onde eu acredito que a gente pode resgatar padrões, a gente pode trazer qualidade de vida para as pessoas e performance a partir do momento que a gente consegue resgatar essas pessoas de um padrão que ela vem adotando no dia a dia que não é tão funcional. Então, através do Movimento Inteligente, eu hoje consigo entregar isso para alunos, consigo entregar isso para profissionais. E com mais orgulho ainda, nós podemos dizer que somos idealizadores aí do Movimento Traz Felicidade. Que sem dúvida nenhuma, gente, em 2022, vem muita coisa boa por aí. Então, o nosso coração está dando até emoção de falar. Mas, por enquanto, segundo a Armando, eu sou fofoqueira, não dou conta de ficar calada. Se eu falar muito, eu solto tudo. Então, ó, me show o papo por aqui. A Rafa quer entregar no início da live já. Pois é, não pode. E aí, Armando, olha só. Vamos já falar para o pessoal. Eu quero falar de duas coisas. Eu quero falar dos nossos convidados antes da gente começar aqui no nosso tema, tá? Claro, vamos lá. E a discussão do movimento. Então, eu quero falar dos nossos convidados e quero falar do Congresso, tá? Certo, ótimo. Então, olha só. Abrimos a live hoje. E aí, semana que vem a gente começa. Olha só. Galera, dia 4 de novembro, a gente vai bater um papo com o Fábio Maltari. Ele é ativista quântico e treinador mental. Então, já marca aí na agenda. Essa maratona, todas as lives serão na quinta-feira, às 20 horas. Então, tá tudo encaixadinho, tudo bonitinho, tá? Isso aí. Já agenda. Na agenda. Dia 11 de novembro, Raquel Steffen,
uma super profissional de educação física, queridíssima aí do Sul também, né? É minha vizinha aqui. E a gente vai ter um super prazer de conversar com ela, que é uma querida, e falar um pouquinho do Flow, né? Uma super referência aí em relação ao Flow. 18 de novembro, nós vamos bater um papo com Regina Chamon, que é da medicina integrativa. Foi assim, fizemos um convite, foi aceito de imediato, ficamos extremamente felizes. A Regina 25 Chamon é de novembro. excelente. É, 25 de novembro. Peraí que alguém falou alguma coisa aqui. Meu aniversário, que dia, Denise? Ah, depois conta aqui pra gente. 25 de novembro, Bruno Leite. Gente, Bruno Leite é fisioterapeuta. Ele é do X-Mobility, tá? Ele é realizador aí do X-Mobility, super bacana. Ei, Paulitia! E aí, vamos bater um papo com o Bruno. E no dia 2, para fechar com chave de ouro. Ah, 11 do 11. Para fechar com chave de ouro, a gente vai conversar com o Rodrigo Otávio. Ele é médico ortopedista. Ele é meu ortopedista. E super topou bater esse papo com a gente também. Eu acho que vai ser muito, muito, muito legal. Então, gente, ó, quem não viu, corre lá, ó, que está lá no nosso feed, nossa postagem, acompanha lá tudo bonitinho, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Armando, fala do congresso para as pessoas, antes da gente começar aqui. Pois é, muito bem. Nós tivemos a felicidade de sermos convidados pelo Marcos Domingues, do Entendendo a Dor Crônica, para participar do primeiro congresso virtual em educação, de educação para pessoas com dor crônica. Na verdade, o congresso, ele tem como o foco, ele é exclusivo, né? Ele é voltado para as pessoas que têm dor crônica, né? Mas também, claro que também está aberto para os profissionais que têm alunos ou profissionais da fisioterapia ou da educação física, né? Ou profissionais que trabalham com movimento também que tratam, né? Que tratam, que atendem pessoas com dor crônica. Então, esse congresso, ele será no sábado agora, dia 30. Não combinamos nada, a gente nunca combina. E será dia 30 agora, nesse sábado, das 8 da manhã começa. O Marcos, ele é pontual. Começa às 8 da manhã e termina ao meio-dia e 30, tá? Impreterivelmente, meio-dia e 30, encerra o congresso. Eu e a Rafa fomos convidados como profissionais de educação física para dar algumas orientações sobre como se manter ativo e como praticar atividade física, exercício físico, além da dor crônica. Né, Rafa? Tem a Silvana também, né? A Silvana também é da educação física. A Silvana vai fazer um relato sobre a sua história, né? A sua história de dor crônica e como ela tem superado, vencido, né? Com o auxílio aí da Rafa também. E da Paula, acho que a Paula também está aí, né? A Paula. Sim, a Paula entrou aí. Então vai ser um congresso muito legal, porque vai ter muitas informações e orientações para quem sofre com dor crônica, para entender melhor como lidar com essa situação, como entender o que é realmente dor, o que é ter lesão, se não é lesão, né? Ter um olhar diferenciado, um olhar diferente sobre a dor. Eu tenho evitado muito, eu estou falando cuidadosamente, porque eu tenho evitado algumas frases do tipo sua dor, minha dor, nossa dor, né? Então eu tenho evitado esse tipo de linguajar, né? Então eu estou cuidando para a maneira de falar. E sofrimento também. Eu tenho evitado falar sofre com dor crônica, e sim lidar com a dor crônica, né? E não com lidar ou sofrer com a sua dor crônica, né? Eu acho que isso muda muito o mindset aqui, de como a gente encara isso. Eu aprendi muito isso, né? Porque eu também sou uma pessoa que lidei muito com a dor crônica e eu tenho lidado cada vez menos, isso me deixa cada vez mais feliz. Né? Então, assim, pessoal, é um congresso maravilhoso, com profissionais maravilhosos. Quem não se inscreveu, se inscreve, pede para nós informações de como se inscrever, a gente passa informação, tá? Mas participem, que já tem mais de 1.000 inscritos. Vai ser sensacional e vai ser pelo YouTube, tá? Exato. Sabe o que eu acho mais sensacional nessa história toda? É um congresso voltado para as pessoas que têm dor crônica, assim como você falou, os profissionais são extremamente bem-vindos também, até mesmo para aprender a lidar com essas pessoas, né?
E o mais interessante nessa história toda é que quando a gente sempre falou muito da questão da terceirização, né? Daquela responsabilidade daquela pessoa Sim. que quer ter um resultado, que quer se ver livre de alguma dor, alguma limitação, né? Então, é interessante as pessoas terem esse conhecimento, né? Para que elas se tornem cada vez mais participativas no processo de cura, né? No processo de desejo de resultado ali, seja ele qual for. Né? Então, autorresponsabilidade, né, Rafa? Exatamente, né? Então, eu quero até ler um trechinho aqui, desse livro aqui, ó. Ah, ótimo. Nós estamos... Estava lendo ele agora há pouco, é maravilhoso. Exatamente. É um trechinho aqui do Gaiarsa, que ele fala que o movimento é a linguagem mais linda do universo. O movimento humano é uma linguagem completa e complexa, tão elaborado quanto a linguagem verbal. São dois alfabetos distintos, de muitos modos complementares, mas incomensuráveis. Isso é, um não consegue comunicar o que o outro consegue e vice-versa. Dispor de apenas um deles é pobreza. Envolve mudez irremediável em inúmeras áreas essenciais. Por que eu... Adson, tudo bem? Por que eu peguei esse pedacinho aqui, gente? E a gente falando aqui da questão da dor crônica, já vamos entrar ali na desconstrução do movimento. O que acontece? Quando a gente fala em dor, quando a gente fala em padrão de movimento adotado hoje em dia aí, né, na nossa sociedade, que a gente sabe que o padrão adotado hoje limita muita gente dentro do movimento, né? E a gente sabe que dentro desse padrão, seja ele por dor, por limitação do dia a dia, né, que a pessoa adota uma postura por muito tempo, enfim, independente do que aconteça com essa pessoa, a gente sabe que existem desejos por trás. E a gente sabe que existe uma indústria fitness aí que coloca na cabeça das pessoas que tem que ter um corpo perfeito, que tem que ser magra, para você ser visto, você tem que ter um corpo atlético, enfim. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas vão pro tudo ou nada. Principalmente no Projeto Verão, né? Uhul, verão tá chegando, com certeza. E eu quero o corpo dos meus sonhos. E aí muita gente acaba se machucando ou acaba tendo resultados momentâneos, porque daqui 2, 3 meses isso vai acabar, porque ela não vai ter o hábito da construção, vai ser tudo momentâneo. E aí a gente vai entrar aí nessa questão de desconstruir o movimento, para a gente ter uma base sólida, uma base forte, e uma coisa que você vai levar aí para o resto da sua vida, para você fazer qualquer tipo de atividade. Você quer jogar lá futebol, você quer correr, você quer jogar beach tênis, que está super na moda, você precisa de uma base sólida. Né? Se você sente alguma dor com o braço acima da cabeça e você vai a todo custo, alguma coisa vai acontecer futuramente que vai te impedir de fazer movimentos que você queira fazer. Enfim, gente, Armando, essa questão da desconstrução do movimento. Como que você enxerga isso? Hoje você fez uma postagem super bacana em relação ao cócoras. Ah, sim. Eu só quero fazer um adendo, já que tu falou, Rafa, sobre aquele trecho ali do Gaiarsa, que eu já vou confessar agora de início de live que ele estava reservado para a minha reflexão. E a Rafa roubou a minha reflexão. Eu quero deixar registrado que a Rafa roubou a minha reflexão. Então eu não quero a reflexão hoje. Eu tô muito ariano ultimamente, não vai haver reflexão no final. Olha que eu sou pisciana, mãe. Mas, brincadeiras à parte, tem uma parte que o Gaiarsa fala também que eu achei bastante interessante. Claro que ele falou isso num momento... Deixa eu só fazer um adendo. Só um adendo. Sim, claro. Gente, sabe o que eu acho mais sensacional nessa história toda? Em alguns momentos, eu e o Armando, a gente fala assim, o tema é esse. Ah, nós vamos combinar alguma coisa? Não, a gente vai chegar. E nós vamos desenvolver o tema, porque isso é um treinamento pra gente. A gente tem um tema na mão. Então, eu
eu sabia que você tinha um final para a live, mas se ia ser isso, Sabe que a gente treina as nossas lives como rabo de foguete, né? Lá a gente só solta um pro outro, assim. A gente não sabe nada que vai acontecer. É tudo surpresa. Para nós é live surpresa. Mas o Gaiaro só faz uma reflexão, Rafa, que, claro, quando eu li, eu contextualizei na época que isso aqui já tem alguns anos, né? Mas ainda tem alguma visão em relação a isso no nosso mundo fitness, né? Eu vou ler e as pessoas vão identificar, vão refletir sobre isso. Mas também bom, depois eu vou ler e eu faço o meu pensamento, né? Ele diz que existem dois anjos da guarda que sempre acompanham as pessoas no que se refere ao corpo. Quando as pessoas se referem ao seu corpo, tem dois anjos da guarda que acompanham essas pessoas, né? Em relação ao movimento, né? É o anjo mau, que é o da competição, e o anjo mau da culpa, né? São os dois anjos. Que faz castigar o corpo, mortificar o corpo, mesmo quando a pessoa diz que está cultivando algo benéfico para a saúde dela, mas ela faz de uma maneira que ela, na verdade, ela está destruindo, destruindo o corpo, né? Destruindo seu corpo e trazendo dor, restrições e várias outras situações que não são saudáveis, que vão ainda atrapalhar cada vez mais ela no quesito movimento, né? Então Sim. A gente vê muito assim, ou eu faço para competir porque eu quero ser melhor do que alguém, ou porque eu almejo algo que está muito além daquilo que eu poderia no momento, ou que é inalcançável, porque eu Armando sou o Armando, eu não posso ser outra pessoa que não o Armando, né? E a gente ainda faz muita confusão em relação a isso. E aí eu quero alcançar algo que fisicamente, ou organicamente, ou geneticamente, biologicamente eu não vou alcançar, e aí eu sacrifico meu corpo para isso. Ou eu, por culpa, eu vou me movimentar por culpa, né? Então, aí eu vou fazer coisas em excesso, vou extrapolar meus limites porque eu quero perder peso, porque eu quero ficar mais musculoso, ou porque eu me sinto obrigado a fazer o movimento, eu não gosto de fazer aquilo que eu estou fazendo, mas eu me sinto obrigado a fazer. E aí são os dois anjos mas hoje o que eu penso assim, Rafa, felizmente, eu acho que a visão, ela já começou a mudar, já faz um tempo que ela vem mudando. Eu acho que um olhar diferente está vindo para a área do movimento, né? E aqui é sobre isso que a gente gostaria de falar, né? Sobre a questão do movimento. O movimento, não é que o movimento não exija um esforço, não exige uma dedicação, não exige a persistência, não exige a constância, mas ele pode ser feito de uma maneira mais saudável. Eu até brinquei, eu fiz uma clínica, falou do Cócoras, né? Eu fiz a clínica de agachamento nesse sábado, numa academia de cross-training, um amigo meu aqui em Canoas. E no final da live, eu pedi para todo mundo ficar em 2 minutos de cócoras, né? E naqueles 2 minutos eu ia dizendo para eles assim, ó, encontrem o conforto no desconforto. Procurem estimular na mente de vocês uma maneira de ficar mais confortável nessa posição que para muitos está desconfortável. Né? Então é um trabalho mais de um olhar diferente em relação ao movimento. Você não está ali para sofrer. Você não está ali para ser destruído. Você está ali para encontrar uma maneira de tornar aquilo mais confortável. Mesmo que naquele momento não pareça. Né? Mas é encontrar dentro da sua mente. Porque é o que a gente vem vendo cada vez mais. Né? A desistência não vem do físico. Né? Não é porque fisicamente você pensou que você desistiu. É porque mentalmente você não suportou e você desistiu. Né? Então é encontrar cada vez mais através de um esforço que esteja adequado, que esteja dentro do limite que você seja suportável, mas que você gere um leve desconforto, uma questão de desconforto ali, que você consiga ir modulando aquele desconforto e moldando aquele desconforto e dali evoluir no movimento. Né? Sim. Que é uma forma de desconstruir mentalmente o movimento também. Uma coisa que eu gosto de falar muito, assim, quando a gente tem um movimento e a gente precisa entregar para o nosso aluno algum tipo de resgate, ou a gente precisa entrar ali numa questão ali de fortalecer os elos fracos, né? Como a Celina sobre isso. Vou ficar aqui no agachamento. A gente tem um agachamento, a gente tem uma pessoa que tem uma dificuldade em agachar, tem dificuldade em ficar em cócoras, né? E muitas vezes o profissional a todo custo,
ele fala, desce mais, desce mais. E aí a pessoa que já está com uma série de disfunções e compensações, ela vai fortalecendo tudo isso durante o movimento que ela pensa que é o correto. Não estou dizendo que existe o que é certo e o que é errado, mas a gente precisa entregar o máximo de conforto para a pessoa chegar, bater um papo com você durante 5 minutos no cócoras. Confortável, né? Isso. Não em sofrimento. Então, eu costumo dizer que quando você tem um único movimento, você consegue desmembrar ele de uma tal forma que você faz belíssimos treinos de resgate de movimento, onde a gente consegue olhar para a função, para o músculo, para o osso. A gente consegue fazer um trabalho facial ali, daquela modulação daquele tecido, para que aquele tecido vá liberando. Obviamente que existem casos onde a gente tem restrições um pouco mais fortes, a gente tem dor envolvida, e a gente sabe que a dor, ela limita, mas que a gente pode ajudar nesse resgate também, a partir do momento que não existe ali um processo inflamatório, né? Que a gente fala muito da questão da dor crônica. Então, muitas vezes, quando a gente pensa, a gente colocou esse título da live, Desconstruindo o Movimento, para a gente não usar a palavra regressão. Porque as pessoas pensam muito na palavra regressão como se, nossa, eu estou regredindo o movimento aqui, eu estou piorando. Não. Muitas vezes a regressão, ela é até mais difícil do que o próprio movimento. Mas eu preciso te entregar aquele elo fraco que está perdido, aquela base que ela ainda não está bem desenvolvida, para que quando você for utilizar em qualquer momento da sua vida, você vai ter aquilo de forma orgânica, você não vai pensar para usar. Então, eu gosto de brincar muito assim, você precisa ter as suas funções, porque você não vai, nossa, peraí que eu vou cair aqui agora na rua, eu vou trabalhar um pouco aqui a minha articulação, vou fazer um alongamento, que eu vou cair, e aí a hora que eu cair eu vou estar preparado. Não, o seu corpo ele precisa estar preparado para qualquer situação. Para qualquer situação. Exatamente. Então, diante de um movimento, às vezes um movimento simples, a pessoa até consegue desenvolver ali. Você mostra, a pessoa consegue fazer, você olha assim, ai, peraí, eu preciso entregar aqui. Esse apoio nas mãos, ele precisa ser um pouco mais intenso. Essa rotação do ombro aqui, eu preciso entregar um pouco mais de intenção de movimento. Eu preciso entregar um pouco mais de ativação do nosso centro de força. Ok, eu vou fazer um treino todo voltado para isso. Onde a pessoa ela vai repetir e repetir e repetir. Nossa, Rafa, mas a pessoa vai ficar robótica? Não. Ela vai aprender a função que ela precisa para o todo. Exatamente. Tá? Então, o mais importante de você desconstruir um movimento é pensar que você vai dar um passo gigante lá na frente. Você vai ser muito mais ágil, você vai ser muito mais forte, você vai ser muito mais livre e você vai poder fazer todas as atividades que você tiver que fazer. Porque quando a gente fala em palavra regressão, né, Rafa, parece que a gente está pensando só naquela pessoa que tem alguma dificuldade em realizar um movimento. E por isso a gente tem que retroceder para ela fazer os ajustes necessários para poder evoluir no movimento. Então a gente fala em desconstrução do movimento, a gente está englobando todas as pessoas. Boa noite. A gente está englobando o Bruno. A gente está englobando todas as pessoas envolvidas com o movimento. Ela pode ter a melhor técnica junto com aquela pessoa que não tem uma técnica tão boa do movimento. Tá? A pessoa que tem restrição ou dor com aquela pessoa que não tem nenhum tipo de restrição ou dor. Quando a gente fala em desconstrução, a gente quer pegar apenas um movimento, segmentar ele, pensar ele de uma outra forma mais por partes, entender assim, porque até aquela pessoa que tem um bom movimento, ela provavelmente tem algum elo que seja mais frágil, que ela pode fortalecer, ou que ela pode melhorar, potencializar uma qualidade de movimento que ela já tem. Né? Então,
Então a gente fica pensando muito que quando a gente fala em desconstruir o movimento é só para aquelas pessoas que têm algum tipo de restrição que não conseguem gerar o movimento. Mas aquelas pessoas que já têm um bom movimento, elas podem ter um movimento melhor ainda, elas podem evoluir mais ainda na qualidade de movimento que elas já têm. Então, entrar para uma questão de mais qualidade de movimento, daqui a pouco para uma performance que aí você pode evoluir para movimentos muito mais elaborados, muito mais complexos, porque ela vai ter um vocabulário motor que permita a ela desenvolver esse movimento mais complexo, né? Então, assim, simplificar, desconstruir o movimento não quer dizer que está diminuindo ou diminuindo a capacidade que a pessoa tem de realizar o movimento. Está apenas querendo, e muitas vezes também, melhorar a qualidade do movimento que ela já tem. É claro que na nossa realidade, né, Rafa, naqueles alunos que chegam para nós e que nós atendemos, aparecem muito mais pessoas que têm restrições, que têm algum tipo de dor, que precisam resgatar o movimento, para depois entrar num movimento de mais qualidade, depois, talvez, futuramente, se quiser, fazer performance, né? Melhorar, fazer coisas mais elaboradas. Exatamente. E se a gente for parar para pensar, essa questão da performance também, a gente pode entregar treinos intensos, protocolos, performance, gente, cada um tem a sua. Performance não é atleta, mas você não é atleta, né? Nós estamos pensando nos nossos alunos, tá? A gente, dentro do protocolo com regressões de movimento, a gente também pode entregar performance, né? Só falando aqui, quando a gente pensa nessa questão, nossa, por que a gente fala tanto em regredir, que as pessoas estão com dificuldade de se movimentar? Gente, a gente vive hoje numa sociedade que ela está cada dia mais confortável. Né? A gente tem tudo ao alcance da nossa mão. A gente tem um celular para pedir uma comida que vai chegar na sua casa. Se você vai descer de elevador e você não vai fazer esforço nenhum, você vai... Né? Enfim, a gente tem um carro para se locomover, anda pouquíssimo, sobe e desce escada, quase nada. Se mantém muito em postura de fechamento. Isso aí, a grande maioria das pessoas hoje em dia, todo mundo Quem não trabalha sentado, né, no computador o dia inteiro, tem um celular na mão. Isso aí é fato, que já é um grande... A tecnologia é muito boa, o celular é muito bom, uniu as pessoas, conversa com todo mundo. Ter conforto não é o problema. Mas as pessoas estão se fechando cada vez mais. E acabam deixando de usar as funções que tem que usar. Né? Então, quando a gente pensa em movimentos, onde a gente olha e fala em desconstruir, é justamente para ajudar a pessoa a abrir um pouco mais, a usar musculaturas mais funcionais que vão ajudar no dia a dia. Né? Quando a gente fala em funcionalidade do dia a dia, a gente precisa entregar para as pessoas que estão nessa posição aí a todo momento, uma segurança de que elas vão poder, no mínimo, viver uma rotina com saúde, né? É o mínimo que a gente pode entregar para essa pessoa, né? É o mínimo. Quando a gente pensa assim, eu brinquei a questão do cair. Gente, todo mundo pode, de repente, um dia, nossa, tropecei e cair. Né? E as estruturas precisam estar ali prontas a qualquer momento. Então, o desconstruir te deixa mais forte. Eu queria, Armando, que você falasse um pouquinho da sua clínica que você fez. Com certeza. Dessa desconstrução do agachamento. Sim. Para pessoas, tem certeza que tinha gente lá que fazia o agachamento perfeitamente, e talvez no momento da desconstrução, da regressão, cara, essa pessoa deve ter tido uma dificuldade gigante. Nossa, isso é... Frita, né? Frita. Não significa que você faz o movimento perfeito, que a hora que você fizer uma desconstrução, não vai te ajudar também, não. Então, você precisa abrir um pouquinho esse leque, né? Até o Gustavo, dono do box, tá aqui. Ele tinha entrado aqui na live.
Então, o que acontece é uma das estratégias, né? Existem estratégias que a gente pode usar para fazer essa desconstrução do movimento de acordo ou com nossa expertise, né? O que é aquilo que nós temos a capacidade, a habilidade de desenvolver, aquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente desenvolve, né? Então tem várias possibilidades. Aquele dia eu fui fazer uma clínica que era de agachamento dentro do trabalho de mobilidade específica, né? E foi muito interessante porque, assim, nenhuma daquelas pessoas que estavam lá tinham qualquer experiência nesse tipo de trabalho de treinamento, né? Porque o que acontece, claro, existe toda uma preparação, você chega lá no box para fazer um treinamento, tem toda aquela preparação de movimento, o pessoal faz as preparações, então tem lá o que vai ser treinado, e é feito as preparações para aquele treino e as pessoas treinam, tá? Mas assim, o que eu fui levar para eles foi assim, gente, eu vou aqui trazer para vocês uma forma de vocês entenderem um pouquinho mais o que está envolvido no agachamento de vocês, quais são as articulações envolvidas, que ações vocês fazem, que movimentos vocês realizam em cada articulação, e a gente vai trabalhar para possibilitar que vocês tenham mais facilidade para fazer o movimento do agachamento. Eu não fui lá com a intenção de dizer assim, olha, alguém tem dificuldade, claro. O que é importante, né, Rafa? Sempre que a gente vai trabalhar com o aluno, é entender a história do aluno. Quando a gente vai trabalhar num grupo, né, e que a gente não conhece as pessoas, é muito mais desafiador. Então tem que ter muito mais cuidado, muito mais cautela naquilo que você vai passar e como você vai passar aquilo para as pessoas, né? Então eu tive muito cuidado em ensinar como eles iam fazer, qual era a ação muscular, como o corpo deles ia reagir, eu queria que eles entendessem o que ia acontecer antes de começar. Então eu fiz um joguinho lá de radiação de força, para eles entenderem o que eles tinham que fazer de força. Né, para eles, como é que vocês vão contrair sem sair do lugar, sem se mexer? Como é que contrai sem se mexer? Né? Então, assim, ensinar isso para os alunos, né? Porque você vai dando a educação do movimento, né? Você vai criando nas pessoas uma consciência de movimento. Não simplesmente, gente, agora vocês ativam assim e pronto. Não. Vamos entender o que vocês estão fazendo, vamos entender o que está acontecendo aqui. Isso também faz parte, a conscientização também faz parte hoje. Eu acho que isso que é uma das grandes evoluções que a gente tem tido hoje nessa área do movimento, a gente começar a criar consciência nas pessoas do movimento, né? Quando elas se movimentarem, elas sabem o que está acontecendo. Então, foi feito um trabalho para coluna, tornozelo, joelho, quadril, né, para ensinar a segmentar o movimento, ensinar a mexer melhor o pé, ensinar a mexer melhor o joelho, a movimentar melhor o quadril, melhorar as mobilidades, para depois fazer o agachamento. E o que foi legal, que foi muito interessante, tinham pessoas que eu conhecia lá, tinha uma aluna minha de personal que eu conheço as restrições dela, e eu deixei ela livre para fazer e participar, e só deixei muito bem orientado todo mundo. Gente, dor não pode, né? Então, acho isso muito legal, né, Rafa? Não tem no pain, no gain. Não existe no pain, no gain. Tá? Para ganhar, tem que ser saudável, tem que ser seguro, né? Então, foi muito legal porque, claro, fui orientando todo mundo e ela terminou e disse assim que ela achou que não ia conseguir fazer e que ela fez e ficou sem dor e achou aquilo maravilhoso. Sabe? Então, Rafa, e isso é uma grande conquista. Quando você entrega para alguém, e aí tem uma das coisas que a gente vai acabar discutindo, que são as crenças, o que você pensa sobre você mesmo, das suas habilidades motoras, né? E você diz assim, nossa, eu achei que eu não ia conseguir e eu consegui fazer. Sabe? Isso é uma realização muito grande, muito mais para o aluno, de sair dali e dizer assim, eu fiz uma clínica de agachamento, eu achei que eu não ia conseguir fazer mesmo. Sabe? Então, assim, isso existe muito, né, Rafa, um dos olhares que eu penso assim, um dos olhares que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com desconstrução do movimento, não é só olhar para o corpo físico, né? É a gente também olhar para a mente, para o corpo emocional do nosso aluno, né? Entender como ele se relaciona com o movimento, quais são as crenças que ele traz, né? Quais são as histórias de vida que ele traz, né? Crenças, formação, educação, formação na família, se a família era de praticantes ou de não de praticantes, como a família, como olhava o movimento, se olhava e dizia assim, o Armando não é do movimento, o Armando é um intelectual, o Armando veio para ler livro e mexer no computador porque ele é descoordenado. Então, quais são as informações que a família coloca dentro da cabeça do indivíduo, como é que ele chega para você, né? E aí você também tem que lidar com essa desconstrução. Não é só desconstruir o movimento, é conseguir destravar aqui dentro da mente dele o movimento, para ele poder realizar o movimento também, né?
Você sabe que me chama muita atenção. Ei, Cláudia, tudo bem? Cláudia. E que me chama muita atenção essa questão que você falou aí, porque existem várias formas da gente resgatar funções pensando justamente no perceber o aluno, né? Sim. E às vezes existe um posicionamento que é incômodo, de forma inconsciente, né? A pessoa às vezes fala assim, não gosto de ficar nessa posição, acho desconfortável. E aí a Sim. gente tem que se virar nos 30 para a gente conseguir resgatar aquela função, né? Exato. Eu me lembro que quando eu fui finalizar, no final do ano passado, a recertificação do TACFIT, eu tive um espasmo na coluna torácica, que eu fiquei um bom tempo sem conseguir fazer barra fixa. E eu precisava daquilo para fazer o meu teste. Né? Eu precisava daquilo para fazer o meu teste. E aí eu fiquei um tempo sem fazer a barra, porque eu me machuquei tentando fazer a barra. Né? E aí o que eu fiz? Eu desconstruí todo o movimento e fui entregando funções em pequenos pedacinhos de movimento. Tá? E isso eu fiz aí durante um tempinho. Eu fiz isso daí durante umas 3 semanas, se eu não me engano. Tá? Então eu fui desconstruindo, fui entregando, fui devolvendo a força para o meu centro de força, que a gente acaba, né, se protegendo demais. Aí a dor a gente faz, né, aquela ação de proteção. A gente gera várias adaptações. Sim. Fui entregando a confiança da minha cintura escapular, porque eu preciso dela muito forte para fazer a puxada na barra. Enfim, eu fui fazendo pedacinho por pedacinho desse movimento. E, gente, é uma coisa impressionante. 3 semanas depois, a hora que eu subi na barra para fazer a barra, eu fiz a barra. Então, assim, muitas vezes a pessoa sem treinar barra. Sem treinar barra. Sabe? Então, às vezes eu olho, muitas vezes eu olho, peço um movimento básico, um agachamento. Aí eu observo aquele agachamento ali, eu já entendo o quebra-cabeça que eu preciso montar. E eu já tiro ele um pouquinho de lado para construir outras coisas. E daí um tempinho, uma semana, 10 dias, 15 dias, eu peço meu aluno, faz um agachamento de novo. E aí eu mostro a ele a comparação. Né? Olha aqui o primeiro dia, olha o seu. Nossa, Rafa, mas como assim? Então a gente vai buscando essas ações, essas ativações. Eu gosto muito de falar de dentro para fora. Sim. Né? Porque e de dentro para fora, né, Rafa? E é assim que funciona. É assim que funciona, né? A gente não vai olhar pro porque muita gente fala assim, nossa, como aquela pessoa é forte. Você vê músculos, né? Aquele cara fortão, sim, grandão, fortão. Forte e tal. E muitas vezes você vai ver profundamente essa força não acontece. As ações não acontecem. Elas são superficiais. Elas são muitas vezes temporárias. Né? Você pega uma pessoa que está fazendo um treinamento de musculação aí que pega muito peso, vai ter um ganho, vai ter um ganho. Porém, a hora que a gente pede um negócio pequenininho assim, ó, para melhorar um movimento, a pessoa não dá conta. Justamente por quê? Porque está lá dentro. E ela fez o trabalho inverso, de fora para dentro. E aí a gente tem que vir resgatando tudo isso. Por que eu falo de ter que vir resgatando tudo isso? A minha função, o que eu quero entregar, é segurança para você aonde você estiver. Então, por isso eu falo em entregar de dentro para fora. Porque você pode estar aqui do meu lado, ou você pode estar fazendo uma aula online, ou você pode estar treinando sozinho numa viagem que você está fazendo, e você vai ter segurança. Você vai ter segurança para viajar um mês, fazendo caminhada, subindo, descendo morro, andando de bike, correndo. E você vai ter segurança para fazer isso. Você vai ter segurança para fazer o que você quiser. Essa é a minha função. Não é só entregar, de fato, um corpo bonito. Todo mundo quer, isso é um desejo. Ei, Gleicinha! Isso é um desejo de todo mundo, obviamente. Mas a gente precisa entregar a função também. Eu acho que, Rafa, existem várias maneiras, né, de a gente trabalhar fisicamente, de fazer o treinamento fisicamente, como você está falando. Mas eu acho que o mais importante e que a gente precisa entregar, claro que, né, que tem aquela questão que a gente
tem que trabalhar com o aluno esse entendimento, né? Mas o que a gente precisa entregar para o aluno, que eu acho que é o mais importante, que é essencial, uma qualidade motora, né? Um repertório motor para esse aluno. Para que várias situações do dia, coisas que ele vai fazer, como você falou, ele tenha aquela capacidade de desenvolver aquilo, sem precisar pensar muito que está fazendo aquilo, sabe? Então, eu acho que é extremamente importante, porque não adianta nada eu ter um corpo grande e forte se eu não consigo me movimentar com qualidade, sabe? Se eu não consigo passar um braço para trás das costas ou aqui atrás das costas, sabe? Então, acho que essa qualidade do movimento, ter um repertório motor maior, não só de mobilidade, que não é que eu estou falando aqui, mas de repertório, como a gente brincou outro dia com o Marcos, né, que a gente estava conversando. Foi com o Marcos, acho que conversamos, que eu disse que eu torci o pé 2 vezes. Não foi com o Marcos? Foi, né? Acho que foi. Eu disse que eu pisei numas calçadas meio irregulares 2 vezes e o pé torceu e voltou, e eu continuei caminhando dizendo assim, nossa, tô bem. O que eu tô fazendo pra mim tá dando certo, porque eu tô inteiro. Sabe por quê? Porque a gente se preocupa em criar esse repertório, e não só o repertório, né, Rafa? Um repertório motor com força, né, com articulações fortes, né, com uma estrutura forte, né, de saber a hora de gerar tensão, saber a hora de gerar relaxamento. Eu acho que isso é muito importante, a gente vê muito isso, né? Eu vejo muito isso, principalmente com os alunos, quando a gente vai pedir para fazer flexão de braço. Os alunos geram toda uma tensão e eles não conseguem, têm dificuldade de fazer entendimento, que não precisa gerar tensão aqui em cima para fazer uma flexão de braço, sabe? Que empina o bumbum para cima, não consegue fazer o encaixe do quadril para fazer o movimento. E aí você tem que ir desconstruindo, levando para um movimento mais simplificado, para que ele entenda, né? Muitas vezes a gente já quer colocar por empolgação, a gente já quer colocar ou para mostrar que nosso trabalho é forte, ou nosso trabalho é intenso, a gente coloca alunos em situações que eles não deveriam ser colocados. Então eu sempre tive essa preocupação de colocar meus alunos numa situação em que eu enxergue que é mais segura para ele naquele primeiro encontro. Para eu também, e eu sempre deixo muito claro, dizer assim, ó, eu não te conheço, eu nunca te vi se movimentando, eu vou te ver pela primeira vez. Hoje eu vou saber quem você é em movimento. Então eu não posso, então assim, não espere sair daqui dizendo assim, nossa, saí destruído, que coisa maravilhosa. Não vai acontecer. E já muitas vezes acontece, que a pessoa diz, nossa, eu fiquei destruído. Eu disse, nossa, eu tô muito fora de forma, eu tô muito fora do padrão mesmo. Eu preciso mesmo fazer isso. Então, vamos fazer. Então tem os dois casos, né? Mas a intenção sempre é assim, conhecer, a gente precisa entender quem está na nossa frente, que é o nosso aluno, né, Rafa? Pra gente saber o que a gente vai entregar para ele, como a gente vai entregar para ele, né? Você sabe que isso é muito interessante? Eu tô atendendo uma aluna, ela é do Corpo de Bombeiro. E veio de uma gestação recente agora, e tem 3 para 4 meses. E aí ela me falou do desejo, falou assim, Rafa, eu queria tanto voltar a fazer uma flexão de braço bem, acho que eu perdi tudo. E aí eu pedi para ela fazer uma flexão de braço, observei, né, aí gera aquela tensão natural, né, a questão, todo o processo de gestação, o processo de amamentação, que você fica mais em posição de fechamento, você vai gerando algumas fraquezas momentâneas ali durante aquele processo, enfim. Sim. E aí, no dia seguinte, eu cheguei na casa dela com 2 clubes de 1,5 kg na mão. Falei, vamos começar a treinar flexão. O clube, gente, é uma ferramenta, parece um taco de beisebol. De beisebol, menorzinho. Menorzinho, E aí a gente segura, é uma ferramenta extremamente inteligente, onde a gente consegue trabalhar aí todo o padrão aí dos ombros, né? Todo o padrão, esse padrão de 360 graus aí que o ombro nasceu para fazer, toda a mobilidade de ombro, escápula, agachamento, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito eficaz no sentido de gerar ativação. E aí eu cheguei com 2 clubes de 1,5 kg na mão, falei, vamos começar a treinar flexão. Ela, que isso, Rafa? Tá ficando doida? E assim, aí ela entendeu todo o processo. Falei, olha, por enquanto a gente não vai fazer a flexão. Eu primeiro preciso te entregar um pouco, aí que chega aí, ó, na desconstrução. Eu preciso te entregar uma cintura escapular tão forte quanto o seu quadril, em primeiro lugar. Como que a gente vai fazer isso? Vamos trabalhar a mobilidade torácica, vamos trabalhar a mobilidade escapular, vamos trabalhar a mobilidade dos ombros, vamos trabalhar a força. Eu vou te ajudar a abrir aqui aos pouquinhos. Como que a gente vai fazer para aprender a ativar o glúteo,
no momento que você está fazendo a flexão, de uma forma grande, assim, você tem que pensar tanto. Então, a gente está trabalhando tudo isso, porque ela vai chegar no momento que eu vou falar assim, agora, vamos lá, vamos fazer a flexão. E ela vai pegar e vai fazer. Sim, Então, perfeito. essa é a riqueza da Da desconstrução. Isso, para desconstrução. mim, é sensacional. Você ensinar para o aluno aonde ele tem que botar o foco dele, as intenções de movimento dele, as ativações que precisam ser feitas. Isso vai tornando a pessoa cada vez mais inteligente em se autoconhecer, né? Exatamente. Porque aí Exatamente. ela vai falar assim, não, peraí, eu vou colocar um pouquinho menos de força aqui, porque se eu colocar muito, começa a me gerar um incômodo. Opa, vamos ali abaixo daquela força, né? Exatamente. Não vamos mandar para o cérebro uma mensagem negativa de que se você fizer aquele Sim, movimento vai doer. Vamos abaixo dela. sim, E aí a gente sim. vai construindo algo que vai ser seu. Então é um processo que ele não tem fim, né? Porque Não, muitas não vezes tem quando fim. você chega, você fala assim, nossa, que bom, consegui fazer flexão de braço. Tá bom, Rafa, obrigada, beijo, tchau. Cara, você tem um processo de movimento na sua vida, você tem uma riqueza de movimento na sua vida que vai muito de encontro a toda a sua capacidade intelectual, né? Quanto É, mais riqueza sim, motora você tem, melhor vai ser a sua capacidade intelectual de lidar com as pessoas, de lidar com as adversidades, né? sim, De lidar com os problemas, de olhar e falar assim, opa, um problema ali. Ah, mas a minha mente entende que lá no treino eu tive um estresse parecido e eu fiquei legal. Então agora aqui, nesse problema aqui no meu trabalho, eu vou agir da mesma forma. o movimento, ele O treino, ele te entrega momentos é de estresse, momentos de exatamente, frustração, sim, é, momentos em que você vai falar assim, poxa, tá difícil, mas nossa, que máximo eu consegui fazer. Então, não é, é sempre um oba-oba, né? Aquela coisa, nossa, eu faço tudo e não tem problema nenhum, não sinto dor, não tem limitação, né? Então, as pessoas precisam conhecer o movimento, perceber o movimento de uma forma gostosa, de desafios passo a passo, assim, a serem alcançados, que isso é muito sim. interessante. E realmente, Rafa, você falou, é a questão da que a gente está falando da performance, né? Então Exatamente. a performance ela não tem fim, né? Você pode sempre, a cada treino, a vez que você for fazer um movimento, você evoluir um pouquinho daquele movimento, ele ficar um pouco melhor, e você poder fazer movimentos mais evoluídos, ir para outros níveis de movimento, então ele nunca termina. Sabe que tem uma coisa muito interessante, estava falando dessa tua aluna, da questão de fortalecimento da cintura escapular e ombro e tudo mais, e eu comecei a atender uma aluna essa semana que sofreu um acidente e fraturou 2 dedos da mão. E agora ela está voltando a treinar e ela olha nitidamente a diferença das mãos, por Sim, causa da que ela ainda está em processo de recuperação, não consegue fechar muito bem a mão. E eu pensei assim, nossa, a mão é tão importante para a gente fazer treinamento com peso, com corpo, né, livre. Como é que eu vou fazer? Porque tudo eu disse para ela, olha, eu falei para ela assim, olha, nós vamos ter que fazer um bom trabalho para recuperar a tua mão, porque nós vamos precisar dela bastante. Então assim, e isso é legal, né, Rafa? Porque a gente entra com aquilo que a gente conhece, né? E a gente consegue achar estratégias dentro daquilo que a gente conhece, né? É só a gente trabalhar um pouquinho a mente da gente. Então eu trabalhei exatamente. muito já trabalhos de mobilidade com ela para melhorar. Então eu entendi assim, bom, se o dedo dela machucou, ela ficou imobilizada, então o punho dela também foi afetado, né, por causa da imobilização. Então também tem que melhorar a qualidade de mobilidade do punho dela. Bom, mas se o punho ficou, ela deve ter ficado com o braço mais sem movimentar o braço, então o cotovelo dela acabou sendo afetado, então também tem que melhorar a mobilidade do cotovelo dela. Então a gente vai começando a fazer um entendimento de toda a estrutura que precisa ser fortalecida, né? Como é que está o ombro dela, né? Então e até foi engraçado que hoje eu atendi ela e no final do treino ela tava e ela vinha muito da musculação, de um treino mais com pesos, peso. E eu falei para ela, olha, o que a gente vai mais precisar no início é o teu corpo, não é peso, né? E é engraçado que ela termina os treinos com os olhos um pouco arregalados, me olhando com um olhar de uma expressão um pouco assustada. Eu disse, nossa, isso aqui tá fazendo todo esse efeito, né? E eu brinquei com ela e falei assim, você viu como é que você fez flexão de braço hoje? Você fez na parede em pé. Ela fez flexão de braço na parede hoje. Sim.
Eu construí todo o movimento para ela fazer em pé, para ela não jogar tanta sobrecarga em cima do punho dela, tanta sobrecarga em cima do dedo, mas que ela pudesse fazer as ativações, né, fazer os encaixes articulares da cintura escapular, ativação abdominal, que ela fizesse um trabalho de ativação, de engajamento desse ombro, dessa cintura escapular, do cotovelo, da mão na parede, sabe? Para ir estimulando que ela vá voltando até aquele entendimento do movimento. Sem precisar dizer assim, não, vamos para o chão fazer flexão de braço, por quê? Porque aí, como você falou, Rafa, que tipo de informação talvez ela fosse receber daquilo, nossa, aqui está muito desconfortável para mim, eu não tenho segurança na minha mão, e ele está exigindo que eu faça algo que eu não tenho segurança, e aí a gente vai gerar uma insegurança no aluno, um desconforto no aluno, que aí é o estresse negativo, que é o que a gente não quer gerar. A gente quer gerar aquele estresse do esforço, de ele estar dizendo, tá, eu estou uma situação que é desconfortável, mas que eu tenho estratégias aqui para eu ir trabalhando dentro desse desconforto de uma forma confortável, né? E não dizer assim, nossa, tá ruim de fazer isso aqui, tá causando desconforto, tá me causando dor e eu não tô gostando de fazer isso. E é essa informação de que a gente não quer transmitir para o aluno. A gente não quer que o aluno... Né? O legal é entregar pro aluno, porque o treino ele vai ter um estresse, né? Vai ter ali um pouquinho. Precisa ter um nível de estresse. Tem que ter um processo de aprendizado, onde a pessoa vai falar assim, nossa, né? Vai passar por aquele momento ali de sofrimento, vai, não vai, de repente, opa, engajou. Né? Então ela passou por todas as fases ali durante o treino, né? Ela observou, ela falou, bom, acho que eu não dou conta de fazer, como que eu vou fazer? Testou, repetiu, falou, olha, legal, uma vitória naquele dia. E aí no dia seguinte essa pessoa ela vai querer voltar, porque ela sabe que todo dia ela vai ter uma pequena vitóriazinha, né? E é muito engraçado, a gente estava ouvindo ali o podcast, né, do Léo Morata, e aí teve uma pergunta que foi a seguinte, que muito aluno pergunta pra gente assim, nossa, mas o treinamento funcional não é o que é o funcional pro dia a dia? Uhum. E aí tem horas que a gente passa alguns movimentos que a pessoa fala assim, Rafa, mas isso eu não vou usar no dia, né? Eu não vou rolar no meu dia, por que você tá mandando rolar? Né? Então, assim, entregar para esse corpo que ele está tanto em desuso, né? E muitas vezes sendo colocado, sacrificado aí em uma única posição aí de trabalho, usando pouquíssimas funções, é entregar funções, né? Exato. Porque a gente vem aí, a gente salta, a gente brinca, a gente rola, a gente pula e deita e levanta, e de repente a pessoa perde isso, né? Então vai perdendo a capacidade de naquele dia a dia ali, ter as suas brincadeiras, brincar com o neto. Rafa, de ter o repertório motor quando for preciso ter o repertório motor. Como? Ter aquele repertório quando ele for necessário. Ter o repertório quando ele for necessário. Exatamente. Entendeu? Senão a pessoa fica só naquele dia assim, para frente e para trás, flexão e extensão. Né? Vamos só situar. E a vida não é só flexão e extensão, a vida é tridimensional, e a gente fica no 2D, né? Vamos só situar o pessoal aqui nesse sentido, porque é legal, porque a gente vai falando assim, a gente acha que está todo mundo entendendo o que a gente está falando. Olha só, a gente fica entendendo assim, no sentido, por que a gente fala tanto em movimento, em 3D, em abrir, né? Sim. Se a gente fica o tempo todo em posição de fechamento, em que hoje a grande maioria das pessoas, se eu não for falar aí 100% das pessoas, quando a gente vai para um treino, para uma academia, por exemplo, a gente vai sentar numa cadeira extensora, vai sentar, a gente já fica sentado o dia inteiro. Aí nós vamos sentar para fazer uma cadeira extensora. Aí depois nós vamos sentar para fazer uma flexora. Aí a gente vai sentar para remar, vai sentar para fazer um supino. Sentar para puxar. Aí a gente vai embora da academia, a gente vai sentar no carro, ou vai sentar no ônibus, vai sentar no... Vai. Raramente as pessoas vão caminhando. Amigos, precisam sair... Ô, Bruno, querido. Tudo de bom. Meu rei. Valeu. Obrigada. E daí a gente vai chegar em casa, tô cansada, eu vou sentar, vou ver uma televisão, porque eu mereço. Né? E aí você passou o seu dia sentado.
E por isso que a gente fala, eu falo muito essa questão do abrir, né? Abrir com cuidado, ganhar mobilidade com cuidado, porque são essas funções que a gente vai perdendo. E a gente não recupera funções perdidas aí de 30, 40, 50 anos, nessa questão do desuso, a gente não recupera de uma hora para outra. A gente vai quebrando movimentos. Sabe que tem uma desconstrução acontecendo muito interessante na área do movimento, né, Rafa? A gente está desconstruindo a ideia de que existem padrões. Que existe certo e errado, né? Existe o certo e errado. Então, assim, foi muito engraçado porque eu atendi uma aluna essa semana e é muito interessante. Depois eu vou ver a hora, que horas são, depois eu acho que dá tempo de falar. Mas assim, o que é 9 horas, né? O que acontece, tá? Que ela assim, quando cai uma coisa no chão que eu tenho que pegar. Aí eu olhei na expressão do rosto dela que aquilo não é legal quando acontece com ela. Que ela caiu alguma coisa no chão, ela tem que pegar no chão. E aí eu olhei, fiquei olhando para ela. Fiquei olhando para ela. Ela disse, não, porque eu aprendi que tem que ser assim. Aí ela foi destravando o quadril, dobrando os joelhos e foi se abaixando para pegar com a coluna toda alinhadinha, como se fosse um terra unilateral, tá? Pezinho assim, né? Vai descendo para pegar. Aí eu disse para ela, olha, existem muitas maneiras. Aí eu falei, tu pode fazer... Aí eu fiz um movimento de passada, tu pode ajoelhar no chão, já direto, pega, levanta. Ou eu falei para ela que deveria ser o mais natural de qualquer ser humano, você se abaixa e pega. Sem precisar pensar como é que você tem que se abaixar para pegar. Exatamente. Você imagina, Rafa, como é triste você chegar numa situação, e isso já aconteceu comigo, porque eu já passei pelas minhas crises da dor crônica, de dizer assim, como eu vou me abaixar para pegar algo do chão? Então eu vou ter que flexionar meu joelho, respirar. Isso não é mais natural. Isso não é um movimento natural. O natural é você cair no chão, tu pega do jeito que vem à mente, da maneira que naquele momento você resolveu que era a estratégia para você pegar o que caiu no chão. Amanda, então você sabe o que é o natural? É você morrer com saúde. Exatamente. Eu vou começar a anotar algumas frases para levar para minha vida. Essa é uma delas. Morrer com saúde. Dizer assim, nossa, mas ele estava tão saudável. Pô, que bom. Então foi porque era a hora dele ir mesmo. Estava saudável, tudo bem. Cumpriu a missão dele. Rafa, mas é bem isso, né? Imagina, e essas desconstruções vêm acontecendo, né? Você abaixa e pega, sabe? Levanta o braço e pega. Isso é o natural, isso é a vida normal. O não normal é quando você começa a pensar assim, puxa vida, eu tenho que pegar algo que está naquele armário ali em cima. Deixa eu pegar um banco, uma cadeira, uma escada, que eu tenho que subir na altura para pegar assim, porque eu não consigo levantar meu braço para pegar. E aí o que acontece, Rafa? E eu acho que isso ainda é um trabalho de formiguinha que a gente está fazendo, que ainda tem muito que a gente vai ralar. Nós e todos os profissionais que estão seguindo esse caminho. A gente tem muita informação para passar para as pessoas ainda. Tem muita coisa que as pessoas ainda não sabem, que as pessoas ainda não... que está do lado delas, elas não sabem que existe. Na área do movimento, na área de resgate de movimento. Sabe? De trabalhos que você pode fazer para resgatar o movimento. E as pessoas se restringem a dizer assim, olha, se eu não posso levantar meu braço, eu não levanto mais. Eu vou fazer de outras maneiras e não levanto mais meu braço. E aí fica a vida com aquele braço, com aquele ombro que não mexe mais, com aquele joelho que não movimenta mais, com aquele quadril que não movimenta. Porque imagina, Rafa, se nós, que nem eu digo, se eu pegar o meu histórico radiográfico e eu disser assim, puxa vida, o que eu estou vendo aqui, eu não vou poder fazer mais isso, mais aquilo, mais aquele outro. E eu dizer assim, não, eu quero fazer, de algum jeito eu tenho que achar um caminho para fazer isso. E não deixar de fazer. Sabe? Sim. Então, assim, a gente tem um campo muito grande, aí, um caminho muito longo para percorrer, de mandar muita informação para as pessoas, para mostrar, gente, existem caminhos, existem possibilidades de se movimentar. Os caminhos são esses, e esses, e esses. E aí entra a autorresponsabilidade. Você tem a possibilidade de fazer. Se você não fizer, é porque você não quer fazer. Você se acomodou naquela situação. Você falou uma coisa importante dessa questão aí da autorresponsabilidade, porque o resultado que a gente tem não é nosso, depende do nosso aluno. Exatamente. E assim, a gente tem os nossos alunos que treinam com a gente 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Cara, faltam 4 dias na semana ainda. Uhum. Que você tem que fazer alguma coisa. Você escova dente todo dia. E aí eu dou dever de casa, só que eu dou dever de casa, assim, simples.
Porque eu sei que tem gente que fala assim, Rafa, eu quero fazer atividade física todos os dias, uma hora, eu quero fazer e pronto. E aí eu sei que aquela pessoa vai fazer, eu entrego o treino, entrego o protocolo, entrego o treino de corrida, ok. Sim. Eu sei que tem gente que tem pavor, que fala assim, nossa, Rafa, inicialmente eu tô com você só porque eu tô vindo porque eu tô te pagando. A gente já escutou isso muito. E aí, Várias vezes. E aí, o meu primeiro objetivo é inverter essa situação. É inverter essa situação. É da pessoa falar assim, que bom, hoje eu tenho aula com a Rafa. Primeira coisa, né? E aí, como eu sei que ainda vai ter uma dificuldade de disciplina de fazer sozinho, eu entrego coisas tão curtinhas que eu falo assim, olha, você não precisa de ter hora para fazer, você pode fazer em qualquer horário isso daqui. Exatamente. Qualquer horário. Não precisa de ter obrigação, nossa, eu vou ter que ir para um lugar, para academia, eu vou ter que montar um tatame. Não, pode fazer, eu vou te passar uma coisa que precisa fazer em pé, mas alguma coisa você vai fazer. E isso vai criando hábito, vai criando hábito. E o mais importante é a pessoa perceber a melhora. Porque se a pessoa não percebe, se ela não sente, dificilmente ela vai ter uma manutenção, uma disciplina das ações dela ali durante o dia. Então, essa é a nossa função, é essa entrega. Né? Primeiro, fazer a pessoa entender a importância, entender que a saúde não é fazer exames e tá tudo certo, só ano que vem, doutor, eu volto. Não, não é. Né? O movimento precisa de constância, o movimento precisa de persistência, de prática regular, né, Rafa? E é isso que você falou, é muito verdadeiro, Rafa, porque assim, eu tenho ficado muito feliz ultimamente, porque alguns alunos que eu tenho atendido, e que são alunos que eu não atendo com regularidade, porque eu atendo numa clínica, eu atendo com a clínica da Fátima, né, da Fátima Brum, então algumas vezes eu atendo alunos que aparecem a cada 15 dias, a cada 10 dias, ou quando podem, uma vez por semana, eles aparecem lá, e que eu entrego temas. E quando os alunos vêm, eu pergunto, tem feito os temas? Ele tenho feito quase todos os dias, ou todos os dias. Porque é 5 minutos, Rafa, é 10 minutos do dia. Rafa, a gente mata 2 horas, 3 horas de rede social por dia. 10 minutos para fazer um trabalho de mobilidade, para dar mais saúde para as tuas articulações, para tu te movimentar melhor, não é nada do teu dia. Sabe? E, Rafa, coisas muito simples do tipo, a tua dor vai melhorar se você caminhar meia hora por dia. As pessoas estão caminhando e estão com alívio da dor. Caminhando, Rafa. Coisa simples. Caminhando. Sabe? Só isso. Já melhorou, já aliviou a dor. Coisas muito básicas, que isso que eu digo. Ainda falta um meio de informação para as pessoas, que são coisas muito simples, que não estão sendo entregues. Sabe por quê, Rafa? Vou começar o momento de indignação. Rafa, sabe o que acontece? Assim, ó. Vai ler um artigo sobre caminhada. Queima tantas calorias, para você emagrecer tem que caminhar tanto tempo, é tudo voltado para a estética. Sabe? Onde é que estão? Aí você vai ver a caminhada alivia a dor lombar. Está lá num artigo científico que está num cantinho do Google que ninguém acha. Sabe? Por quê? Porque não é o mais procurado, não é o mais digitado. Porque culturalmente foi introjetado na mente das pessoas que o movimento é estético. Que o movimento não é... Que a saúde, sabe o lobo em pele de cordeiro, né? Ah, a gente está vendendo saúde. Não, vocês estão vendendo estética. Vocês não estão vendendo saúde. Sabe? Mas não, é saúde. Gente, vem pra cá que é saúde. Não é saúde, é estética. Aí tu vai olhar o trabalho lá, não é saúde, é estética. Porque no fundo tá lá, tantas calorias, é saúde. Mas tu tá queimando tantas calorias. Se é saúde, por que tu tá preocupado com quantas calorias tu queimou na esteira? Se é saúde. Não tem que ter essas calorias que tu tá gastando. As pessoas são muito voltadas para esses números, né? E, infelizmente, para essa cultura, né? Dessa cultura do corpo, do físico. E muitas vezes essa própria cultura já vem com a cultura do cancelamento, que hoje está na moda, né? Se você não tem o corpo dos... Deixa quieto.
Depois você conta. Se você não tem lá o corpo do sonho, se você não tem as funções, enfim, virou uma forma muito reducionista, né? De entregar a Exatamente. atividade física, porque se as pessoas veem a atividade física ainda com essa cultura da estética, é porque o profissional também está entregando a cultura da estética. Está Né? envolvido, está sendo condicionado àquela cultura, está dentro daquele sistema, Rafa. Eu falo praticamente isso em todas as lives. A pandemia, para quem soube aproveitar dentro da nossa área, dentro da educação física, a educação física ela cresceu de uma forma tão grande, porque na pandemia falou-se muito em saúde. Né? Saúde. A estética foi deixada um pouco de lado e falou-se em saúde, em atividade física para a saúde. Para a saúde. Até mesmo porque o sistema público de saúde já não estava suportando mais as pessoas morrendo por questão de obesidade, por questões cardiovasculares, enfim, por falta de atividade física. Né? Então, quem soube aproveitar isso, aproveitar no sentido de ou começar uma atividade física, ou de realmente sair da caixa e mudar o pensamento em relação ao que eu estou entregando para o meu aluno. O que eu estou entregando para ele? Né? Exatamente. Então, isso daí eu sempre falo, quem soube perceber, quem soube aproveitar, mudou a vida. Mudou a vida profissional, mudou a vida fisicamente, mentalmente, porque quando a gente fala em saúde, não é só saúde física, né? A gente fala em saúde mental e a gente sabe que o movimento, tá? Da forma como a gente entrega, vai trabalhar mentalmente. Né? Você vai entregar desafios, você vai fazer desafios cognitivos, você vai fazer uma série de coisas que faz parte da saúde. Da saúde. Né? Então, aquele negócio... O corpo não é só músculo, Rafa. O corpo não é só músculo, né? 3 de 15, 2 de 8, para isso, vou crescer, vou emagrecer, vou lá. Quando feito voltado para a saúde, eu trabalhei com musculação 15 anos. Né? Eu sou apaixonada pela musculação, só que eu abordava a musculação, eu sempre abordei a musculação de forma diferente. Né? Então, enfim, quem soube aproveitar... Sabe que eu acho que uma das coisas boas eu sempre digo, né, eu faço a ressalva, né, uma coisa positiva, no olhar positivo que as pessoas tiveram por causa de tudo que aconteceu, é que começou a se perceber que as coisas não são para amanhã, né? Você tem que olhar para a tua vida lá para frente, para cuidar da sua saúde, para você ter uma longevidade. Para que a tua vida tenha uma longevidade com qualidade. Eu brinco assim, ó, morro com 70 com saúde, mas não morro com 90 doente, entendeu? Passando numa cama de hospital anos com todo mundo me cuidando porque eu tô doente. Entende? Então essa é a questão. Então acho que o imediatismo deu uma encolhidinha, felizmente. Eu quero para amanhã isso. Não, então se é para amanhã não vai ser comigo, porque não vou entregar, não tem a menor condição de entregar para ti o amanhã. Mas é para daqui a médio prazo, longo prazo. Rafa, entender o próprio corpo, entender movimento, resgatar movimento, não é da noite para o dia. Não é. Vai depender de pessoas que estão há muito tempo sem fazer atividade ou que nunca tiveram uma prática regular de atividade física e querem tudo para ontem. Tem que começar a entender que não é para ontem que vai acontecer. Né? Que precisa de um processo e que precisa passar por um processo, precisa entender que tem uma construção. Dessa desconstrução de movimento para melhorar, resgatar, tem uma construção sendo feita para algo que venha com uma base melhor, com uma estrutura melhor, para que você se movimente com mais saúde, com mais qualidade física, mais qualidade orgânica, mais qualidade cognitiva, mais qualidade emocional. Porque está tudo envolvido. O movimento, ele transforma essas questões cognitivas, essas questões emocionais, autoestima, mais segurança, né? Tu se sentir mais seguro, tu se sentir... É transformador. Ele transforma quem de fato permite e quer ser transformado, né? Produção, exatamente. Quer fazer o seu fechamento ou o seu fechamento? Eu quero. Não, depois que você acabou com a minha reflexão, mas eu tenho outra reflexão porque eu dou um jeito e eu consigo. Mas claro que você falou. Eu quero deixar uma reflexão. Eu quero deixar uma reflexão para todo mundo que está
para os profissionais e para as pessoas que estão assistindo, tá? Quando você se restringe, quando você restringe o seu movimento, quando você começa a se movimentar pouco, quando você leva uma vida mais sedentária, a tendência é que essa restrição de movimento, essa restrição que você traz para a sua vida, vai gerar algum tipo de dor. Tá? E essa dor vai começar, vai ficar ali, vai te incomodando, vai começar a te causar algum desconforto. E, automaticamente, se você não entender, que essa dor veio, se você não entender que essa dor veio porque você não se movimenta, você vai se movimentar menos ainda, ou seja, você vai gerar mais restrição. Gerando mais restrição, o que você gera? Mais dor. E aí você entra num ciclo vicioso de falta de movimento, ou de não movimento, não é falta de movimento, é não movimento pela dor. Mas você só tem a dor porque você não se movimentava. E aí, quando a dor pode ficar de um tamanho, virar um monstro, que aí ela gera o problema, que é o medo do movimento. Aí você tem medo de se movimentar. E aí, para você resgatar, o processo é muito mais longo do que se você fizesse aos pouquinhos de movimento saudável por todos os dias. Exatamente. Sabe? Porque eu tenho visto isso acontecer, eu tenho presenciado isso, eu tenho ficado impressionado. Eu não fico chocado mais, eu fico impressionado com pessoas que chegaram num nível de dor que qualquer movimento, abaixar um pouquinho, flexionar um pouquinho o joelho, ou andar de gatinho no chão, já gera um desespero, do medo de fazer qualquer movimento que gere dor. Eu tenho assistido isso. Eu tenho assistido isso toda semana. E eu tenho ficado impressionado e dizer assim, nossa, a que ponto nós chegamos? A que ponto de restrição nós chegamos para causar esse tipo de situação? De dizer assim, olha, tu tem que se abaixar e tem que ir pro chão. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu vou fazer para ir pro chão? Não, o que a gente vai fazer? A gente vai... Deita no chão. Não consigo deitar no chão. Tá muito... Uma situação. Foi colocado um colchonete para a pessoa. E ela já de joelhos, já disse assim, deita no colchonete. Eu vou cair se eu deitar no colchonete. Não, mas o colchonete está no chão. Eu vou cair. Mas já está no chão, mas eu vou cair. Porque quando eu me virar no colchonete, a pessoa tinha medo de rolar no colchonete e cair do colchonete. Por quê? Porque chegou numa situação de tanta restrição de movimento que o medo de se movimentar era monstruoso. Tá? Isso não é uma história que eu estou inventando para contar, é uma história que eu assisti. Não. Isso aí então a gente tem que chegar e criar consciência que a gente não pode nos permitir chegar nesse ponto. Isso aí a gente vê a todo momento, né? A gente sabe que medo e ansiedade aí, eles andam de mãos dadas, né? Até mesmo pela rotina que a gente vem vivendo, de todo o estresse, o medo e a ansiedade eles estão muito juntos e eles paralisam. A gente sabe que isso paralisa. Né? Então, as memórias, as lembranças, as crenças, a gente sabe que isso paralisa. Né? A história de vida toda. E vem fazendo todas essas questões aqui, a única coisa que eu quero falar é o seguinte. Muitas vezes eu pelo menos, tá? Eu quando comecei a mudar todo o meu pensamento em relação ao movimento, eu chegava em casa e falava assim, meu Deus, eu vou salvar o mundo, vou botar todo mundo para respirar e o mundo vai ficar lindo, né? Eu tenho essa coisa de achar que vou... E aí minha ficha caiu, eu levei um tombo do caramba, eu falei, eu sinto muito. Às vezes eu não consigo nem salvar, né, as pessoas de dentro da minha própria casa. Né? Informação, vai causar conflito essa informação. Sofri, tá? Sofri pra entender isso, mas enfim. O que a gente tem que pensar? Rafa, uma coisa... Pode falar, Rafa, perdão. O que a gente tem que pensar é o seguinte, se cada um de nós que estiver aqui conseguir falar com ao menos uma pessoa sobre a importância do movimento, sobre a importância do movimento para a saúde, para ganhar confiança, para ganhar segurança, sobre a importância do resgate, se a gente fala com uma pessoa e essa outra uma pessoa conta para o amigo, para o pai, para o cachorro, para o papagaio, para o periquito, é dessa forma que a gente vai conseguir disseminar. É orgânico. É orgânico. É orgânico. É uma pessoa que leva o trabalho.
Não tem esse negócio do vírus. Uma pessoa leva o vírus para não sei, uma centena de pessoas. Exatamente. Por que a gente não pode fazer isso para o bem? Né? Exatamente. Vamos levar informação boa. Entregar essas informações para que, de fato, é muito grave, gente, o que a gente vive, que é muita gente sem praticar atividade física. E assim, eu falo muito... Ainda tem muita gente sem praticar, muita gente. Que envelhecer é você perder a complexidade do seu sistema. Você tem jovens aí hoje em dia, pessoas assim, com 15, 18, 20 anos, que se você for olhar, elas estão com uma capacidade física de uma pessoa de 70, 80 anos. Capacidade motora muito reduzida. Então, envelhecer, eu não estou falando aqui de idade, não. Envelhecer é você perder complexidade do seu sistema. Você não consegue fazer atividade e movimentos com 20 anos de idade. Né? Que hoje, a gente sabe que os jovens hoje eles estão em postura total de fragilidade. E perdendo... envelhecimento precoce, né, Rafa? Sim, exatamente. Então, meu povo, esse é um recado aí que a gente quer... Jovens de 60 falam. E a gente tem muitas pessoas de 60, 70 anos que vêm de uma história de movimento que estão, muito à frente. Né? São fonte de inspiração. Exato, conheço sedentário de 11 anos. É isso mesmo, Felipe. Exatamente. Que bom. Eu vejo assim, eu brinco muito com a questão do envelhecimento, né, que eu tô ficando velho, que eu sou um jovem senhor, aquela coisa toda. Mas o que eu penso assim, a gente sempre tem um espaço aí, um percentual de melhora que a gente pode levar para a vida toda da gente, de movimento, se a gente quiser. Hoje eu falo sério, né? Daqui a 1 ano e meio, um pouquinho menos, né? Quando eu fizer meus 50 anos, eu quero estar me movimentando melhor do que eu me movimento hoje. É exatamente isso. Então isso é um propósito que eu tenho, é um objetivo. Sabe? Então a gente tem que ter esses objetivos. Eu quero me movimentar melhor, eu quero ter mais... Falta a gente parar para pensar assim, eu quero envelhecer com mais saúde. E envelhecer com mais saúde não é tomar mais remédio. Envelhecer com mais saúde é fazer mais atividade física, é se movimentar, é se alimentar melhor, é dormir melhor. Não é se tu pedir remédio e dizer, agora eu tô saudável porque eu tomo remédio. Não é assim que vai acontecer. Isso não funciona. No médio e longo prazo vai dar o problema, vai ter efeito colateral. Vai dar funciona assim. Vai dar melhor. Não funciona assim. Não funciona assim. Mais um recadinho só, Rafa, para encerrar, porque eu tô cheio de recadinhos. Profissionais do movimento, profissionais da saúde, evitem, é uma coisa que eu aprendi, porque foi feito comigo e funcionou, e eu tenho feito com meus alunos e funciona. Não olhem com dó para o aluno de vocês porque ele está com dor ou porque ele tem uma restrição de movimento. Não passa a mão na cabeça, não bate no ombro dizendo assim, não façam isso. Olhem com olhar de confiança, olhem com olhar dizendo assim, você vai conseguir fazer. Vamos juntos que a gente vai conseguir. Me dá a mãozinha aqui que nós vamos conseguir. Sabe? Porque está doendo. Então tá. Então vamos fazer o seguinte. Põe o pé assim, põe a mão assim, muda essa posição, mas não fica assim, puxa vida. Não. Sempre tem, olhar a confiança, muitas vezes o aluno está buscando a confiança na gente, para que ele possa criar confiança nele, para ele poder fazer aquilo, para ele poder realizar o movimento, para ele poder se movimentar melhor, para ele poder ter mais saúde. Gente, então faz parte do nosso papel também gerar essa confiança, levar essa confiança para o aluno. Foi feito comigo, eu tenho feito com meus alunos e funciona. Nós fazemos isso, né? Eu posso dizer hoje com segurança que nesse momento meu de treino de vida, a Celina, por exemplo, é uma pessoa que ela é essencial nesse momento. O que ela me entregou de confiança em movimentos que eu tinha medo de realizar, acabou. Acabou. Então, assim... a gente sabe dessa necessidade porque a gente vive essa necessidade, gente. Porque vocês veem a gente postando... A gente sabe que é possível. A gente brinca, eu e a Armanda, a gente brinca, fala assim, a vida que eu não posto no Instagram não tá nada fácil. E a gente, às vezes, a gente posta realmente um movimento que ele tá mais... Os perrengues. Sugestões, mas os perrengues ninguém vê, né? De onde que veio aquele movimento? Tem movimento que eu posto hoje... A construção. Para ele em 2018. Sim.
né? Então vende uma função aí. O que não se vê, né, Rafa, o que a gente teve que desconstruir do nosso movimento, das nossas crenças, daquilo que a gente acreditava que a gente tinha capacidade de fazer, que a gente foi mostrado pra gente que a gente tinha capacidade de fazer muito mais do que aquilo. Exato. E quando a gente mostra a nossa vitória, né? Que nós conseguimos. Mas existe todo um processo que é igual para todo mundo. Todo o processo que é igual para todo mundo. Eu gosto de mostrar os perrengues também, acho que são importantes. São importantes porque muitas vezes as pessoas olham para a gente e dizem, mas é que você é profissional de educação física. Eu sou um ser humano, eu tenho braços e pernas igual a você, talvez eu tenha mais problemas e dificuldades do que você imagina. E mesmo assim eu tô ali, ó, tentando vencer eles também através do movimento. Batalhando com a minha mente, com as dúvidas, com as incertezas no movimento, porque eu quero que o movimento me dê força, para que eu dê mais um passo adiante, para que eu continue aquilo que eu estou fazendo, para que me dê mais força para fazer aquilo que eu quero fazer. A única coisa que eu poderia dizer é que para a gente se torna um pouco mais viável, é porque quando a gente sente uma dificuldade, quase sempre, se não existe uma dor ali aguda, né, um problema de fato, quase sempre a gente sabe o que fazer com a gente mesmo, né? Sim. Então, procurar aquela pessoa ali que vai nos ajudar. Então, sabe isso realmente facilita pra gente. Então, procure, gente, pergunte pro seu professor, procure um profissional que você imagina que vai te ajudar naquilo. E outra coisa, pergunta pro seu profissional qual que é o trabalho dele. Sabe? Não vai aceitando qualquer coisa aí, porque se ele entrega aquilo que você realmente precisa. Entrega o seu corpo de uma certa forma para uma pessoa que vai te entregar uma segurança daquilo que você está precisando. Produção, era para encerrar, né? Nós vamos encerrar. O recadinho que aquele que você não pode falar vai ficar guardado, depois eu vou te explicar. Tá? Mas eu só quero deixar um recado para as pessoas que precisam ou para as pessoas que procuram um profissional que possa ajudá-las, né, nesse processo de resgate, de desconstrução e construção de um movimento melhor. Futuramente eu e a Rafa temos algo para entregar para vocês. Mas vai ficar um pouquinho mais para adiante essa informação. Mas guardem essa informação. Em breve. Em breve. Em breve. É isso aí, chega, para não falar. Ó, eu tô quietinha aqui do meu canto, quem tá falando é você. Tô quieta, tô na minha. Deu, ó. Gente, ó, esse final de live aqui, depois eu vou falar pro Marcos que ele é em homenagem a ele. Muito boa noite, meu povo. Muito obrigada por você. Muito boa noite. Obrigado a todo mundo que esteve aqui. Valeu, gente. Obrigado. Olha só. Deixem. Gravem isso. Gente, movimento traz felicidade e vai trazer muito mais coisas ainda no futuro. E ó, acompanha o nosso vídeo, acompanha as nossas informações. Gente, aqui é trabalho de blogueira mesmo. Curte, comenta, envia para todo mundo. Curte, comenta, envia, manda para quem precisa assistir. Daqui a 2 dias está lá no YouTube. Tá? No nosso canal do YouTube tem várias lives. As lives todas que nós fizemos até hoje estão lá no canal do YouTube. Vão lá para o canal do YouTube, Movimento Traz Felicidade. Assistam de novo aquilo que vocês gostaram, aquilo que vocês não viram. Vão lá e procurem. Vão lá ver o que tem. Tá? Tem bastante coisa boa lá. Valeu. E acompanha a maratona que os convidados estão Maratona lá. de lives está demais. Demais. Sensacionais. Gente, tá de verdade, agora, muitíssimo obrigada pela presença de todos. E é isso aí. Começamos mais uma maratona para fechar o ano com chave de ouro. Produção, obrigado. Valeu. Valeu, Rafa. Beijo. Vamos lá que começou o jogo do Packers já. Ah, meu pai. Não, o jogo do gato ontem, agora eu tô tranquilo. Eu tenho jogo hoje. Gente, boa noite, obrigado. Foi demais. Beijo, Rafa, como sempre. Denise, nós não combinamos. Isso aqui é sincronicidade que se chama. A gente fica até meio assustado agora, mas tudo bem. Aqui eu posso falar de azul, tá? Beijo, meu povo! Beijos, abraços. Tchau, tchau. Valeu, brigadão. Valeu. Tchau, tchau.